Dia 1, ensinando para você, pedagoga, pedagogo, que está aí durante a graduação, como aprender as disciplinas que você vai ensinar. O pedagogo, se quiser ser professor, se quiser lecionar na sala de aula, ele vai ensinar língua portuguesa, matemática, história, geografia, ciências, todas essas disciplinas. E o pedagogo precisa ter conhecimento dessa área. Só que na faculdade de pedagogia, você não aprende o conteúdo em si para ensinar. Você aprende a metodologia de ensino, mas não o conteúdo curricular de cada matéria para você ensinar. Então aqui nesse vídeo eu vou te ensinar a estudar. Ele vai ser dividido por partes. Então eu vou falar de uma disciplina, eu vou falar das disciplinas de forma separada. Então, para contextualizar, para quem não sabe, ou para quem chegou na faculdade de pedagogia recentemente, por que eu falo da pedagogia? Porque foi a graduação que eu fiz, então é o que eu mais tenho propriedade para falar, é da graduação em pedagogia. Todos esses livros que vocês estão vendo aqui em cima, eles são os de pedagogia e tem outros aqui embaixo. São os livros da minha faculdade. Então, tá faltando ali, como eu disse, tem aqui ainda. Então, o que acontece? Dentro da faculdade de pedagogia, você vai aprender o quê? A metodologia. Então, não vai ter uma matéria na sua faculdade te ensinando o conteúdo curricular completo de matemática do 1º ao 5º ano. Você teria que ficar 2 anos na faculdade só para aprender esse campo aí. Então, o que a faculdade de pedagogia ela entende? Ela entende que você sabe. Ela entende que se você quer dar aula de todas as matérias, o mínimo é que você saiba todas essas matérias. Então, eles não se preocupam em te ensinar, você tem que aprender isso por fora. Então, dentro da faculdade de pedagogia, você vai aprender o quê? Os métodos de ensino. Ao longo da história da humanidade, milhares de pessoas pesquisaram métodos de ensino e aprendizagem. Na faculdade de pedagogia, do dia 1 até o último dia, você vai ouvir o nome de algumas pessoas. Vygotsky, Vallon, Piaget, Montessori, Weber. Você vai ouvir o nome de milhares de pessoas para que você entenda como a aprendizagem acontece, o neurodesenvolvimento, muitas coisas. Então, como o curso é muito amplo, ele não consegue se aprofundar nesses pormenores. É por isso que se você quer ser um bom professor em sala de aula, no seu reforço escolar, nas suas aulas particulares, você precisa sim estudar por fora. E aqui eu vou te ensinar. Então hoje eu vou focar aqui na disciplina de matemática, que eu sei que é a que mais assusta. Primeiro de tudo, nós temos a BNCC, Base Nacional Comum Curricular. A BNCC é um documento gratuito que norteia as habilidades, as competências e os campos de aprendizagem, os objetivos de aprendizagem para cada etapa do ensino. Então, desde o bebezinho lá no maternal até o adulto, o adolescente adulto, no último ano do ensino médio, a BNCC vai nortear tudo o que essas pessoas devem aprender. Existem outros documentos também, como o Parâmetro Curricular Nacional, a gente tem a LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Nós temos leis e documentos que norteiam o que um aluno, do dia 1 dele na escola no maternal até o último ano do ensino médio, ele tem que aprender. Então, primeiro de tudo, é a gente se familiarizar com esses documentos. Aonde que eu encontro a BNCC? A BNCC você encontra gratuitamente no site do MEC, se eu não me engano, no site do MEC. Mas se você jogar assim, PDF BNCC completa, ela aparece, você pode baixar. Eu tinha, gente, a BNCC impressa. Só que aí eu me mudei e caiu no chão, na mudança, na rua, perdi, senão eu mostrava aqui. Então, primeiro é isso. Então, lá na BNCC, você vai ter um norte das habilidades, campos de experiência, objetivo, que uma criança tem que aprender em cada etapa. E isso é que norteia. Professor usa a BNCC o dia inteiro. Eu vou gravar um vídeo aqui com a BNCC aberta e vou mostrar para vocês como que você se identifica lá dentro. Por campo, por área, Fundamental 1, 2, médio, EJA e por aí vai. Então, primeiro de tudo é você entender isso. Aí o que você vai fazer? Você quer aprender matemática. Meu conselho para você faça assim, é o que eu fiz. Quando eu decidi que eu ia entrar na faculdade de pedagogia, eu estava no último ano do ensino médio, eu tinha acabado de fazer 4 vestibulares, eu passei nos 4. Eu estava com as coisas que eu estudei na faculdade, que eu estudei para o vestibular, tudo muito quente na minha cabeça, tudo muito vivo ali, muito recente.
Mas mesmo assim, quando eu decidi que eu ia dar aula de reforço, que eu ia dar aula particular, eu decidi estudar do início, do zero, todas as disciplinas. E é o que você vai fazer. Você vai entrar no YouTube. Em primeiro lugar, você vai abrir a BNCC no seu computador, no seu celular. Vai dar uma lida nela. Segundo, você vai abrir o YouTube, você vai pesquisar curso completo de matemática básica e vai aparecer vários professores de matemática que ensinam matemática básica do zero lá no YouTube. Um exemplo é o professor Ferreto. Gente, o professor Ferreto, olha, ele mora aqui. Então você vai fazer isso, você vai entrar lá, vai assistir o curso de matemática básica completo, assistir aula por aula. Ah, Ana, mas eu já sei regra de 3. Assiste. Por quê? Porque quando você estuda com um professor desse nível, você não somente está aprendendo, relembrando, reaprendendo, mas você também está vendo ali, nossa, olha, ele fala assim para explicar, ele tem esse jeito de falar, ele fala assim, ele se expressa de tal forma, ele usa essa analogia. E isso tudo vai ampliando sua prática. Depois que você estudar matemática básica, aí você vai entrar lá no Google e você vai escrever assim: conteúdo programático, primeiro ano, ensino fundamental 1, matemática. Dessa forma, conteúdo programático, matemática, primeiro ano do ensino fundamental. Ou você pode, caso você não encontre dessa maneira, é assim que eu sempre encontrei, mas caso você não encontre dessa maneira, você pode entrar no site da... Você pesquisa assim no Google, livro didático, ensino fundamental 1, gratuito. Tem um site do governo, que eu esqueci o nome aqui agora, me perdoe, mas tem um site do governo que disponibiliza alguns livros em PDF gratuito, livro do professor e do aluno, que são distribuídos nas escolas públicas do país. Dentro desse livro, você vai entrar no livro, vai lá no sumário. Lá no sumário vai estar a categoria de conhecimentos dividido por bimestre, que o aluninho, lá no primeiro ano do Fundamental 1, a gente está falando de uma criança bem pequena, vai aprender em matemática. O que você vai fazer? Você vai pegar tanto pelo conteúdo programático que você achou no Google, quanto por esse sumário do livro ali que vai te nortear, você vai pegar aqueles tópicos e vai estudar aqueles tópicos. Então, exemplo, aqui já avançado, no sexto ano, o aluno, no primeiro bimestre, qualquer escola, no sexto ano, o aluno aprende sistemas de numeração. Então, sistema de numeração, sistema de números naturais, irracionais, enfim, números inteiros. O aluno ele vai aprender os sistemas numéricos. Isso eu já sei, porque já tem 6 anos que eu dou aula, então meio que eu já decorei algumas coisas. Então, eu já sei que no sexto ano, primeiro período do ano, o aluno aprende isso. Então, o que vai acontecer? Eu vou estudar esses pontos. Eu vou lá no Google e vou pesquisar sistema de números naturais, sistemas de números irracionais, sistemas de números racionais. Eu vou pesquisar tópico por tópico do que está naquele livro. Por quê? Porque o professor, para dar aula, ele precisa aprender. Então, é aquele ciclo. O professor aprende o conteúdo, ele aprende os métodos de ensino e de aprendizagem e ele ensina. Então, é assim que você consegue se capacitar matéria por matéria para dar aula de matemática. Então, recapitulando, entra na BNCC, lê a BNCC. Lá vai estar escrito as habilidades, as competências, os campos de experiência, os motivos e o como trabalhar cada matriz, cada ponto curricular dividido pelas etapas de ensino. Fechou. Entra no YouTube e pesquisa matemática básica, curso completo. Vai aparecer professores que dão aula de matemática básica. Assiste aula por aula. De preferência, faça os exercícios, faça as perguntas, responda as questões, tudo completo. Fez isso, você vai agora pesquisar na internet conteúdo programático, primeiro ano do Fundamental 1, matemática. Vai aparecer lá, ponto por ponto, do que o aluninho aprende na primeira série. Estuda aqueles pontos, se familiarize, veja os materiais didáticos gratuitos que o governo disponibiliza nos sites. Leia, estude aqueles pontos, faça assim, etapa por etapa, até que você tenha visto todo o conteúdo e aí sim você possa se sentir confiante para dar aula particular, aula de reforço, seja aí para o período escolar que você escolher. É assim que se estuda para dar aula.